E se eu te dissesse que a criatividade ela é espiritual? Que quando Deus te chamou, Ele não só te deu um propósito, mas te deu também uma mente capaz de criar. O problema é que a gente vive numa geração que acha que criatividade é só para artista. Mas a pergunta que fica é, e se for mais profundo do que isso? Muita gente acha que não é criativa porque não canta, não desenha, não pinta, não grava vídeo, sei lá, não toca um instrumento. Mas a criatividade ela não é sobre talento, ela é sobre imagem. E você foi feito à imagem de um Criador. Se você for pegar na palavra de Deus o que diz em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 27, vai estar escrito assim: E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. E se você for pegar na primeira linha da Bíblia, o que está escrito lá? Que no princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, Deus é um Deus criativo e nós fomos feitos à imagem de um Deus criativo. Então, se nós fomos criados à imagem de um Deus criativo, isso quer dizer que em nós existe uma centelha de criatividade, porque Ele é criativo. E se a gente for pegar outros exemplos na Bíblia de criatividade inspiradas por Deus, nós vamos ter inúmeros, cara. Para pensar. Noé, que não era engenheiro nem construtor, mas recebeu a inspiração por Deus, recebeu um molde da arca, né? E ele ali construiu a arca de acordo com o que Deus deu para ele. Então, assim, a inspiração veio de Deus e ele conseguiu colocar em prática aquilo que Deus havia inspirado nele. E ele precisou ser criativo, porque, para pensar, Deus deu o projeto da arca, mas ele precisou cortar madeira, ele precisou entender ali como que ele iria cortar, como que ele iria encaixar e tudo mais. Cara, e fluiu. Você vê que a história aconteceu. Se você for pegar Davi era músico, era guerreiro, era poeta, era estrategista, era um cara extremamente criativo. Outros caras, aí tem dois ali no Êxodo que é muito bacana, que é Bezalel e Aholiabe, que se você for ver, Deus vai falar em Êxodo 31, que ele encheu eles do Espírito de Deus para que eles tivessem toda a capacidade artística para desenhar em ouro, prata, bronze, madeira, pedra, ou seja, Deus encheu eles do seu espírito para que eles se tornassem grandes artesãos. E se você for pegar todos esses exemplos que eu falei agora, na verdade todos eles foram criativos de forma diferente. A criatividade ela é dinâmica, ela é múltipla, ela não é algo engessado, sabe? A criatividade ela é algo fluido. E o mundo precisa ver isso em você. Para pensar, você é criativo quando você resolve um problema. Você é criativo quando você inventa uma forma maluca de alcançar alguém para Cristo. Quando você escreve, quando você serve, quando você transforma o ordinário em extraordinário, só porque carrega o espírito criador em você. Quando você é um líder de jovens ou quando você é um líder de uma célula da sua igreja e você cria uma dinâmica para você falar, comunicar algo com a célula, isso você está sendo criativo. Quando você pega o teu telefone e cria um vídeo, grava um vídeo, edita um Reels para que aquele Reels alcance alguém e fale do amor de Cristo, cara, você está sendo criativo. Quando você é uma mãe, quando você é um pai e você está educando os seus filhos, você está criando os seus filhos, você precisa construir neles um caráter. Cara, você está sendo criativo. Eu sei que às vezes o chamado para ser criativo pode dar um pouco de medo, mas raciocina comigo, o medo de errar, às vezes ele pode matar mais sonhos do que um fracasso. Talvez você esteja até com a ideia aí na sua cabeça, mas não quer colocar para fora porque tá com medo dessa ideia dar errado. E aí você começa a simplesmente copiar o que as outras pessoas fazem. Mas deixa eu te dar uma dica. Deus não te chamou para você ficar copiando o que os outros fazem. Deus te chamou para você criar algo que nunca foi feito antes. E essa ideia tá aí dentro, tá queimando no seu coração. Ou às vezes é até uma ideia que já foi feita antes em um lugar muito distante de você. E aonde você vive, a sua comunidade, onde você mora, esteja precisando que aquela ideia seja ali, próximo, acessível a eles. E por que você ainda não fez? Se esse vídeo chegou até você e você crê que você foi feito à imagem de Deus, então chegou a hora de agir. Chegou a hora de alimentar essa centelha criativa que está queimando dentro de você. E comece a criar
crie com palavras, crie com vídeos, crie com pinturas, crie com abraços, crie com visões. O mundo precisa ver a glória de Deus expressada na sua visão única e na sua forma única de criar. E se esse vídeo falou com você, não esquece de compartilhar com aquele amigo que talvez esteja travado em uma ideia. E lembre-se, você não precisa ser perfeito para ser criativo, só precisa estar disponível.